que os bons espíritos, né, que o nosso amado Mestre Jesus possa nos inspirar, que possamos meditar hoje um pouco sobre essa questão da maternidade, né, do amor materno, de uma forma que possa tocar os nossos corações. Nós vamos falar um pouco sobre o amor maternal, mas na visão espírita. Então, a gente poderia perguntar, né, o que será que os espíritos dizem? Qual é a visão do ponto de vista espiritual acerca da experiência feminina, né? O Emmanuel fala para nós assim que nós espíritas precisamos, no nosso trabalho de vivência do cristianismo, né, precisamos entender a missão gloriosa, olha o nome que ele dá, hein? A missão gloriosa feminina, no soerguimento da Terra. Então, a gente está aqui vivendo um período de transição planetária, né? E aí, o Emmanuel nos convidando a meditar em como a experiência feminina, o coração maternal, é importante nesse soerguimento, nessa transformação da Terra. E aí, nós poderíamos também perguntar assim, mas esse amor maternal, ele vem, ele é instinto, ele é natural, ele vem por conta da nossa experiência num corpo feminino, ou ele seria algo que a gente conquista com o passar do tempo, com a vivência, com as experiências, né? São perguntas que o Kardec fez para os espíritos. Mas, antes de nós adentrarmos nessa questão propriamente do amor maternal, já que nós estamos aqui falando de uma visão espírita dessas relações, da experiência feminina, né, da alma feminina, nós vamos voltar um pouquinho aqui e trazer uma reflexão lá do Livro dos Espíritos, que está nas questões 201 e questão 202. E aí o Kardec faz uma pergunta para os espíritos que acaba trazendo para nós uma informação muito interessante, até para a nossa experiência aqui na Terra. O Kardec vai perguntar assim para os espíritos: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E aí o Kardec vai responder, os espíritos vão responder para ele assim: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí, por essa informação que o Kardec traz para nós, e agora nós vamos entender por que nós estamos refletindo a respeito, os espíritos estão dizendo que o espírito em si não tem sexo. Ele pode nascer, tanto faz, ele pode nascer num corpo masculino ou num corpo feminino. Viver uma experiência masculina ou viver uma experiência feminina. E aí, lá na experiência feminina, nós vamos encontrar o quê? Esse amor. E não é um amor qualquer, não. É um amor diferenciado, né? E aí, o Kardec ainda, né? O Kardec, né, tinha muitas perguntas interessantes, né? Ainda pergunta assim para os espíritos. Mas quando nós estamos lá no plano espiritual, será que nós temos preferência por reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino? Será que Kardec meio que está perguntando lá no plano espiritual, existe aí uma diferença? E os espíritos respondem assim, ó, isso pouco importa. Depende das provas que ele tiver de viver. Ou seja, quando nós, espíritos, em processo evolutivo, a depender de quais potencialidades do nosso espírito nós estamos precisando desenvolver, a depender dessa necessidade, é que vai se definir qual vai ser a experiência que nós vamos viver aqui na Terra, ou masculina ou feminina, dentro dessas características, né? Então, por que isso é tão interessante para nós? Nós vamos entender o seguinte: todas as mulheres, né, nós, espíritos, aliás, que estão neste momento na Terra, vivendo uma experiência feminina, existe
está nessa experiência feminina, existe um porquê. E existe a possibilidade de desenvolvimentos de sentimentos específicos. E aí, a gente chega na conclusão seguinte, que conforme o que o espírito está precisando aprender ou desenvolver no seu processo evolutivo, pode ser que ele precise, numa experiência masculina, desenvolver elementos que são mais fáceis de desenvolver, na experiência masculina, esses elementos, essas potencialidades são mais fáceis de aflorar. Em contrapartida, pode ser também que nós, no nosso processo evolutivo, precisando desenvolver algumas outras potencialidades, seja interessante renascer na Terra como mulher, porque, como mulher, será mais fácil, mais facilitado nessa experiência desenvolver essas potencialidades. Se nós vivemos na Terra em várias experiências, como homens, como mulheres, significa que dentro do nosso espírito, em nós temos tantos elementos que já foram desenvolvidos numa experiência masculina e temos também elementos que já começaram a ser desenvolvidos numa experiência feminina. A psicologia trabalha muito esse aspecto. E a Joana de Ângeles vai dizer para nós sabemos que a Joana trabalha muito no aspecto da psicologia, e ela vai dizer para nós o seguinte, que Jesus representa a harmonia mais perfeita entre todos esses elementos, tanto os aspectos das experiências masculinas, quanto os aspectos das experiências femininas. Jesus os possui de forma bem harmonizada, perfeitamente harmonizada. E era por isso que Jesus transitava entre os conflitos de natureza feminina ou masculina sem qualquer dificuldade. E aí, ela vai dizer para nós assim, que a gente pode ver os reflexos desses elementos femininos quando as pessoas o buscavam sofridas, precisando de amparo, querendo um colo, um acolhimento. E Jesus fazia o quê? Acolhia a todos, amorosamente. A Amélia Rodrigues diz para nós que Jesus, às vezes, se compadecia tão profundamente de um sofredor que, enquanto ele fazia a cura daquela pessoa, daquele filho, daquele irmão ali, ele, ao mesmo tempo, chorava, as lágrimas escorriam, do tamanho da ternura que Jesus trazia. Era o quê? Os aspectos dos elementos femininos, o amor sublime, um amor que acolhe, que ampara, cheio de ternura, cheio de misericórdia, cheio de renúncia, cheio de sacrifício. Os aspectos do sentimento muito bem desenvolvidos, ou mais facilmente desenvolvidos nas nossas experiências femininas, né? A alma feminina, tão sensível. E, por outro lado, quando nós vimos Jesus se posicionando com firmeza diante de determinados equívocos da sociedade daquela época, quando Jesus vinha com um verbo vibrante que arrebatava as multidões, isso era um aspecto dos elementos masculinos. Então, a gente via em Jesus tanto um amor sublime, de natureza maternal, quanto os aspectos necessários que fossem de natureza paternal, de natureza tanto da experiência masculina quanto da experiência feminina, tudo muito bem harmonizado. E aí, por que essas informações é tão importante para nós? Porque hoje nós estamos falando de um aspecto, uma vivência que é possível, né, na experiência feminina. Na experiência feminina, nós temos aí a possibilidade do desenvolvimento do quê? Dos sentimentos. E no aspecto masculino, ele é mais do lado racional, do mais realizador. Tanto que, vejam, trago para vocês aqui uma consideração do Emmanuel, que está lá no livro Cartas ao Coração. E aí o Emmanuel vai dizer assim, o homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina,
A mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Então, a gente pode ver nessa fala do Emmanuel, ele trazendo para nós esses aspectos, de um lado, elementos do raciocínio, realizador, do trabalho, a oficina, mas do outro, a mulher, não que ela não os tenha, porque nós vivemos experiências nas nossas diversas encarnações, tanto no aspecto masculino quanto no aspecto feminino. E aí a mulher, ele vai dizer, olha, a mulher é ideal, é santuário, é inspiração, por conta do aspecto dessa proximidade com o que há de mais elevado, de mais sublime, né? É uma experiência que nos convida ao desenvolvimento do sentimento, muito de uma forma mais profunda, né? Então a gente percebe que nós, hoje encarnados, enquanto numa experiência feminina que nós vivemos neste momento, uma oportunidade sublime de desenvolvimento do sentimento, de desenvolvimento de um amor que não é preciso que a mulher tenha tido necessariamente uma gestação. O amor maternal é um sentimento que pode vir de um apadrinhamento, que pode vir de uma evangelização infantil, né? Que pode vir de uma adoção pelo coração, mães do coração, né? Então, há várias formas de amar. E na nossa experiência hoje feminina, nós somos convidadas, né? As mulheres hoje estão convidadas a desenvolver principalmente o aspecto do sentimento. E aí, a gente vai encontrar o quê, então? O amor maternal, que pode se desenvolver de várias formas. E aí o Kardec vai perguntar para os espíritos, mas esse amor maternal, ele é um instinto? Será que só o fato de nascer na qualidade de um corpo físico feminino, aí ele vem do instinto, o amor maternal? Então é como se a hora que desencarnar ele não tem mais, porque ele era da experiência no corpo? Não. Kardec faz essa pergunta, mas os espíritos respondem não. Esse amor é uma virtude. É uma virtude, se ele é uma virtude, naturalmente é um amor que a gente conquista com o passar do tempo. E a cada nova experiência nessa área, a experiência da alma feminina, né? Nós vamos fazer o quê? Aprimorar o sentimento vai se desenvolver. Enquanto em um determinado período, às vezes a gente ama só os filhos ali que nos foi confiado, ama profundamente. Mas na medida que esse sentimento vai aumentando, aí a gente já começa a amar os sobrinhos. Aí vai amando os priminhos também, vai amando todo mundo e vai se estendendo. E aí, de repente, a gente está amando a comunidade, está amando o ser humano, os diferentes reinos da natureza, e estamos amando a humanidade inteira. É por isso que o Emmanuel fala, que nós precisamos nos compenetrar da missão gloriosa feminina no soerguimento da Terra. Mais do que isso, sabe o que diz o André Luiz? Olha que interessante. Não que os homens também não colaborem, gente, mas é porque hoje é o Dia das Mulheres, tá? Mas você sabe o que o André Luiz fala? Que nós devemos às mulheres, às mães, né? O despovoamento das zonas inferiores, dos círculos das zonas inferiores da vida. Por quê? Porque as mães vão cedendo o seu próprio corpo para a formação de um rebento, um ser confiado por Deus. E aí ela assume o compromisso de amar, de amparar com todo carinho, com todo cuidado, de guiá-lo na vida, de ensinar-lhes as virtudes morais, nobres, dos sentimentos elevados. E aí esse ser que saiu lá de uma zona inferior não volta mais. Aí ele só se eleva. E os espíritos dizem para o Kardec, né, que é uma virtude, e é uma virtude que transcende o corpo físico, que se arrasta pela eternidade. É um amor que ecoa pela eternidade.
Olha que lindo, né? E que profundo. Então, toda mulher, hoje, vivendo uma experiência feminina, nós precisamos, né, nos compenetrar do tamanho de quanto é sublime essa oportunidade para o desenvolvimento dos sentimentos. E, gente, eu li vários textos para essa reunião de hoje, né, para esse nosso encontro de hoje. E nesses muitos textos, tem algumas palavras que elas estão assim, elas estão sempre vinculadas à palavra maternidade. Onde tem a palavra maternidade, nós vamos encontrar alguma coisa como missão, sagrado, sublime, divino, santuário. Então, a maternidade em si, ou o sentimento, o amor maternal posto em prática, seja por filhos nossos que vieram por uma gestação, ou seja por filhos que chegaram a nós, se aconchegaram a nós por qualquer via, esse amor, ele tem natureza divina, é muito profundo. E aí, a gente pode perguntar assim, mas esse amor divino, profundo, e aí? O que ele é capaz? Afinal de contas, o que ele faz, né? E aí a gente até vai lembrar a gente sempre fala no movimento espírita sobre o Chico falando, né, que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? Tamanho é a grandeza da profundidade desse amor. Mas aí a gente vai pedir licença aqui para trazer sobre o amor maternal e do que ele é capaz, uma narrativa que está no livro do Mundo Maior, Psicografia do Chico Xavier, uma narrativa feita pelo espírito André Luiz, né? E aí o André Luiz está narrando ali para nós, narra para nós lá no livro, a situação de duas pessoas, o Pedro e o Camilo. São dois ali personagens que tinham um vínculo de ódio muito grande. Na verdade, o Pedro, eu não quero fazer confusão, mas um deles havia atentado contra a vida do outro. E aí, esse que desencarnou nesse assassinato, ele passou a perseguir aquele que havia lhe tirado o corpo físico. E o que tinha cometido o crime passou seguiu na vida, mas com um remorso muito grande, um sentimento de culpa muito grande. Então, era uma situação em que tinha um enfermo, um que sentia remorso, sendo perseguido ali por um algoz que queria vingança. Então, o que cometeu o crime continuava encarnado, mas sofria muito. E o que havia desencarnado pelas vias do homicídio, do assassinato, ele perseguia, obsidiava esse que tinha sido o que tinha cometido o crime contra ele, né? Então eram dois espíritos num laço, uma simbiose de ódio muito grande. E aí o André, sendo acompanhado por seu instrutor, né, estavam fazendo atendimentos. E aí o André e o Calderaro vão atender esse caso. E aí eles olham a situação, analisam a fundo a situação do ponto de vista da obsessão. O instrutor começa ali a dar vários passes no que estava encarnado, tentando auxiliá-lo, e aí ele conseguiu ter um sono até calmo, porque durante a noite, quando ele dormia, ele tinha pesadelos por conta da perseguição espiritual que ele sofria. E ele estava hospitalizado, porque já estava numa situação que tinha desencadeado problemas físicos. E aí, o André Luiz, conversando ali com seu instrutor, fala para ele, né? E aí, deu os passes, e agora? O que nós vamos fazer? E aí o instrutor diz, não, nós não temos mais nada que nós possamos fazer. E o André Luiz olha espantado, fala, mas precisamos atender, fazer alguma coisa. E o instrutor responde para ele, o Calderaro responde para ele assim, André, qualquer coisa que a gente for disser aqui vai ser palavras ao vento. E o André não se conforma e fala para ele, mas olha,
podemos esclarecer, vamos conversar com os espíritos, com o espírito perseguidor, vamos, né, falar sobre o perdão, falar do evangelho. E o instrutor do André diz, André, aqui nós já fizemos o que nós poderíamos fazer. Nós aplicamos os passos magnéticos e não há mais, não dispomos de outros recursos. Qualquer coisa que nós dissermos aqui não será ouvido. E aí o André fala, mas então não vai ser feito mais nada? Aí o instrutor fala, calma, vai chegar alguém aí, nós estamos esperando alguém que não vai demorar para chegar. E aí, pessoal, passa um pouco, aparece na porta ali daquele ambiente um espírito de uma mulher, como está lá no texto, um espírito sublime. E ele chega, e esse espírito chega com um sentimento tão grande que o André, naquele momento, se curva comovido diante dela, né? Então, no início, o André já fica assim, admirado pela grandeza daquele espírito ali. E aí o instrutor avisa para o André Luiz assim, olha, chegou aí quem pode alguma coisa. E aí o instrutor, o Calderaro, vai explicar para o André Luiz o seguinte, André, nós não podemos fazer mais nada pelo seguinte, porque nós podemos até ter um raciocínio avançado, mas nos falta o amor capaz de resolver problemas como esse, de ódios profundos, de perseguição que já durava mais de 20 anos, né? A situação se arrastava pelos anos. E ele fala assim, olha, André, o conhecimento pode esclarecer, pode fazer muita coisa por fora, mas por dentro, lá no íntimo do espírito, só o amor. Só o amor. E eles falam, e esse amor, André, eu e você, a gente ainda não tem. A gente tem o raciocínio, a inteligência, o conhecimento. Nós usamos todos os recursos do conhecimento, mas os recursos que chegam fundo no espírito, no mais íntimo de um espírito, para desfazer laços de ódio, para chamar a vida, para chamar o recomeço, esse só o amor constrói. E esse espírito que tinha chegado lá, sabe o que ela disse? Ela falou, eu vou até ler, meus amigos, ela escreveu assim, só um minutinho. Ela diz, atenderei, olha só, o que disse, o nome desse espírito, inclusive, é a irmã Cipriana. E ela diz assim, atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Ela chegou lá para fazer algo que só quem tinha conhecimento, mas não tinha amor sublime, não conseguiria. E ela fala assim, olha, cheguei aqui agora, né? Vou fazer o atendimento, vou fazer o quê? Algo que só o coração materno pode fazer. E aí o Calderaro explica para o André que o que ela tinha, ela trazia consigo amor divino fraternal. O amor divino fraternal, que mergulha no mais íntimo do ser e desfaz e traz à vida qualquer filho. Ela tinha, por todos que ela atendia, amor de mãe. Ela tratava a todos, conhecidos ou desconhecidos, como se filhos fossem. No momento do atendimento, quando ela se aproxima dos dois espíritos infelizes em sofrimento, o primeiro, ela começa a fazer uma prece e imediatamente começam a descer raios luminosos do céu, do alto. O coração dela, os olhos e as mãos começam a emanar luz. O André Luiz fala que em volta dela ficou um halo de luz, que quando ela se aproximou do enfermo, que estava ali desdobrado espiritualmente, enquanto o corpo repousava, o espírito se desligava do corpo, né, e via aquela cena, aquele espírito do enfermo, imediatamente para ele era Nossa Senhora, era Maria. E aí ele se ajoelha diante da irmã Cipriana e diz, minha mãe, eu sou um criminoso, a senhora se dignou a vir falar comigo, eu não mereço.
E aí, em prantos, cheio de remorso, e a irmã Cipriana conversa com ele e o recolhe nos seus braços. E em relação ao outro, que era o perseguidor, que ele estava estático, um misto de temor e de respeito ao mesmo tempo, né? E aí ela começa a conversar também com aquele perseguidor e eles dialogam e aquele amor que emanava dela o envolve de tal forma que no final do diálogo ele fala para ela assim: "Eu quero ser bom. Eu quero ser bom". E ele diz para ela assim, ó: "Não foram as suas palavras que me convenceram, mas ninguém fala comigo se não desse jeito, se não me amar. E é o seu amor que está me transformando". Olha só, o próprio Espírito diz para ela: "É porque eu me sinto amado por você que eu mudo, que eu sinto que alguma coisa está se transformando dentro de mim. Não é pelo que você me diz". Eu até marquei aqui no livro, gente, vou ler para vocês. É muito lindo, né? Ele fala assim, ó: "Disse ele chorando: não me falarias desta maneira se me não amasseis. Não me falarias desta maneira se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda". Olha que profundo. O amor de mãe, ele não precisa nem de palavras. Muitas vezes não precisa de palavras. No silêncio do amor de mãe, nós somos penetrados no mais profundo do nosso ser e temos o nosso espírito transformado. Às vezes, vamos encontrar esse amor em outras que não são necessariamente as nossas mães biológicas, mas que trazem um amor tão profundo que nós nos sentimos amados. Às vezes uma tia, às vezes uma avó, às vezes uma amiga, às vezes até de um homem, um pai, alguém à nossa volta, mas que já tem desenvolvido no seu espírito um amor maternal de outras experiências, não é mesmo? Então, mãezinhas, com esse relato, a gente quer falar de como é sublime essa experiência vivenciada hoje, na qualidade de mulher que aceita a confiança divina e toma para si filhos seus e às vezes filhos alheios, né? E como o amor ele realmente transforma no mais profundo do ser. E aí, numa mensagem, inclusive, porque a gente sabe que muitas vezes, uma coisa que eu percebi nos textos que vim lendo nos últimos dias sobre a maternidade, é que fala do amor, mas ao mesmo tempo fala do sofrimento. Tem sempre a mãe é uma rosa, mas tá lá no meio do espinho, tadinho, porque sofre demais, né? Sofre com um filho doente, sofre com um filho distante, sofre com um filho, às vezes, rebelde, sofre com um filho ingrato, sofre com um filho em caminhos perigosos, né? E aí, a Anália Franco, um espírito grandioso que realizou uma tarefa aqui no Brasil educativa maravilhosa, que instituiu mais de 71 escolas na época em que ainda tinha escravidão no Brasil. E ela recolhia as crianças abandonadas nas ruas, porque veio a lei do ventre livre, e aí as crianças nasciam, mas elas não podiam, os fazendeiros não tinham interesse nelas, os empregadores, né, os donos de escravos naquela época não tinham interesse nessas crianças, porque elas não poderiam ser lamentavelmente, comercializadas, né, ou trabalhar, porque naquela época já tinha a lei do ventre livre, e aí começou a surgir nas ruas muitas crianças passando fome, desamparadas, órfãos, e a Anália Franco, que era também espírita, foi espírita,
faz um trabalho belíssimo, grandioso, recolhendo todas essas crianças, cria vários abrigos, cria várias escolas internas, né, de acolhimento dessas crianças órfãs e desamparadas, cria, inclusive, escolas para formar mulheres como professoras para dar aulas nessas escolas para essas crianças. E, ao final da sua encarnação, ela já tinha instituído mais de 71 instituições, 23 abrigos, asilos, é fantástico o trabalho dela. E depois, ela, desencarnada no plano espiritual, pela psicografia do Chico, também escreveu As Mãezinhas. E aí, para as mães que trazem um coração sofrido por algumas dificuldades, né, com a relação, às vezes, mãe e filho, em primeiro lugar, nós dizemos que não se esqueça que o amor de mãe arrebenta também as portas da rebeldia, arrebenta também as portas cerradas da doença, do desvio, da ingratidão, e acha lá no fundo do ser aquela centelha divina que faz brotar de novo aqueles sentimentos nobres em busca do mais alto. E aí a Anália Rodrigues diz assim: fortalece a própria vontade, acende a luz da prece e medita nas dores excruciantes que alcançaram também a doce mãe de Jesus. Não cultives desgostos. Sê fiel à esperança. Não fites ingratidões. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor. Amemos. Vivamos a experiência da maternidade, a experiência feminina e desenvolvamos esse amor divino, fraternal, que arrebata qualquer espírito de qualquer algema de sentimentos mais inferiores. E aí, meus amigos, para encerrar, nós queremos fazer aqui a leitura de uma poesia que é do espírito Amaral Ornelas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Ave Maria, e diz assim: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. A todas as mãezinhas, o nosso abraço e a nossa gratidão. E que assim seja.